Santo, evidência de novas línguas. Agradeço a Deus pela esposa, um casal de filhos que o Senhor tem nos concedido. Também como congregação aqui pertinho, Vila Prudente. Eu rogo a oração de todos vós. Hoje, dia 20, fazem 3 meses que foi orado e o Senhor me confirmou o ministério de coordenador do ofício na Vila Prudente, uma oração de toda a irmandade. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor fez uma obra, eu me especializando no equipamento de grande porte, na área de tecnologia. Irmãos, e o Senhor prometeu pela palavra que haveria de abrir o meu entendimento, a minha mente, e me daria domínio sobre aquele equipamento. Irmãos, e o Senhor tem prosperado, abençoado. Eu agradeço a Deus que chegou um equipamento para fazer uma manutenção. Irmãos, e eu tinha uma viagem marcada e trabalhando uma semana naquele equipamento eu não consegui resolver o problema. Antes de viajar eu fui congregar e na palavra o Senhor falava a respeito de obras que Ele faz e da forma que Ele faz. Muitas vezes Ele usa jovens, mulheres para entrar no nosso caminho para uma obra ser realizada. Tem obra que Ele manda anjos, mas o Senhor tem obras que o Senhor Ele não pede ajuda para ninguém, Ele aparece para Ele ser glorificado. O Senhor dá um exemplo como uma empresa e ela produz um produto e aquele produto nunca é vendido direto para o consumidor final. Sempre existe uma intermediação, uma distribuição, ninguém consegue comprar da fábrica. Determinada época do ano, eles abrem uma porta ali na empresa, colocam uma faixa, produto direto da fábrica. E vai muita gente comprar porque sabe que vai ter uma condição mais favorável comprando direto da fábrica. O Senhor falava assim pela palavra: vou fazer uma obra direto da fonte na tua vida. Mas eu não entendi o que fazer a viagem, preocupado porque eu deixei aquele equipamento com problema e na área de hardware, só eu que trabalho na parte desse equipamento. Eu viajei com aquilo na cabeça, preocupado. Eu fui viajar para uma automação onde fabrica esse equipamento. Fui lá para fazer um treinamento e quando eu cheguei, irmãos, eu fui descansar e na madrugada eu acordei. Um ser me despertou, pegou na minha mão e pediu para que eu acompanhasse. Irmãos, e era muito nítido o que eu via. Eu chegava na porta do escritório, ele pedia para abrir, eu abri e eu encontrei o equipamento ali. E ele começou a dar ordem para eu abrir o equipamento e eu abri. E ele então começou a pedir para eu inverter alguns cabos, algumas placas dentro daquele equipamento. E eu queria olhar para ele, porque nos dá a graça de aprender ao ponto de dar treinamento do equipamento. E eu não conhecia quem estava me dando essas orientações, porque contradizia tudo que estava no manual e que eu já tinha feito. Então ele estava pedindo para fazer algo que não era de acordo com o que tinha que ser feito. E ele só pedia para eu obedecer. Faz dessa forma. E eu comecei a inverter tudo, e quando eu inverti, troquei os cabos, falei, mas está tudo errado. E quando ele pediu para fechar o equipamento, eu fechei e falei, agora liga. E eu liguei. E a hora que eu liguei, o equipamento funcionou. E eu despertei e estava sentado na cama, onde eu estava. Irmãos, eu acordei minha esposa, contei para ela o que tinha acontecido. Eu peguei uma folha de papel, caneta, e eu escrevi, porque era muito nítido o que ele tinha falado, ele usou muitos termos técnicos desse equipamento. E eu escrevi tudo e guardei comigo. Era o primeiro dia da viagem, mas eu não vi a hora dela terminar para poder fazer aquilo. Irmãos, eu falei para minha esposa, não conta para ninguém, porque pode ser a canseira, e eu a semana toda com isso na cabeça, pode ser que foi o cansaço. Tá bom, eu orei a Deus, deitei. Quando eu voltei de viagem, eu entrei no escritório, eu orei a Deus, e da forma que Ele pediu para fazer, tudo que contradizia os procedimentos, o manual,
Eu peguei e coloquei naquela sequência as placas, os cabos, eu inverti tudo, eu fechei. Eu liguei o equipamento em nome do Senhor Jesus. Quando o equipamento ligou, eu estava sozinho, eu e o equipamento dentro do escritório, eu ouvi uma voz: obra direto da fonte. Agradeço a Deus, porque está tudo errado, mas o Senhor deu a graça de fazer isso para o seu nome ser glorificado. Nós achamos que conhecemos e que entendemos alguma coisa, o Senhor contraria tudo para mostrar que é do jeito dele. Agradeço a Deus, irmãos, que teve um ano, uma reunião do setor 1, ela foi alterada de segunda para terça-feira, porque caía num feriado, e sempre numa segunda-feira, e mudou, foi numa terça-feira. Eu nunca tinha visto isso acontecer, porque iam ter poucos irmãos, então a Vila Prudente, discussão terça, quinta, sábado e domingo, então na terça-feira tiveram que ir atrás de um irmão para atender ali correndo, porque mudaram na reunião do setor 1 para terça-feira. E tem um irmão de uma outra localidade, irmãozinho contou uma obra, não é que eu estou contando uma obra de terceira, para chegar na obra que Deus fez na minha vida. E ele contou uma obra, você, irmãos, é uma obra pequena, é simples, mas o Senhor fez assim, na minha congregação, eu estava atendendo o culto, levantou uma irmã, Deus seja louvado, agradeço a Deus que eu perdi a chave do carro, não achava, eu fiz um voto. Se eu achasse a chave do carro, eu ia agradecer a Deus. Irmãos, eu achei a chave do carro, eu estou aqui glorificando a Deus. Um porteiro, lá da minha comum, falou com o outro: meu Deus do céu, fazer um voto por causa de uma chave de carro? Onde está o entendimento dessa irmã? Voto é a coisa mais difícil. Bom, certo que esse porteiro tinha 3 carros, a garagem dele, da esposa e do filho. Passou o tempo, ele teve que, a filha precisou sair com o carro um dia, e ele foi manobrou, a filha saiu, aí o carro dele ficou atrás da esposa, manobrou, aí por último ficou dele. A hora que chegou a hora dele sair, só tinha o carro dele, ele que tinha manobrado todos os carros, procurou a chave e não encontrou. Irmãozinho, ele procurou, voltou no carro, ligou para a filha, para a esposa: não está aqui. Ele foi orar. Quando ele dobrou o joelho, o servo de Deus contando o que aconteceu. O Senhor falou assim para ele: você duvidou do testemunho da irmã da chave. Primeiro você vai ter que pedir perdão para ela, que ela é da tua comum. Depois você vai fazer um voto pela chave que você não acha. E eu vou fazer a chave aparecer. Ele se humilhou. Você não me perdoa, eu vou pedir perdão para ela. Eu faço um voto nesta hora. Se a chave aparecer, eu vou te glorificar. Ele levantou, abriu a gaveta que tanto ele tinha procurado e a chave estava lá dentro. Sabe de Deus, agradeceu a Deus nessa parte. Ele falou: então, irmãos, o voto não tem limites. Para uns parece pouca coisa, para outros é muita coisa. Irmãos, eu estava trabalhando no escritório, eu criei na obra. Irmãos, e as peças desse equipamento é muito caro. Eu tinha uma placa desse equipamento que eu comprei para fazer alguns testes em alguns clientes. Eu precisei dela e eu não achava. Logo depois que eu ouvi esse testemunho, e procurei, e eu não achava. Irmãos, e no terceiro dia, já buscando aquela placa, eu dava por perdida, mas era muito cara. Irmãos, eu fui verificar e-mail se eu tinha colocado em algum cliente emprestado, enfim, eu não encontrei essa placa. Então eu dobrei o joelho e fui orar. Quando eu dobrei o joelho, o Senhor falou assim: faz um voto que a placa aparece. Eu falei assim: não, mas eu não duvidei do testemunho da chave. Aí o Senhor falou assim: mas eu quero ser glorificado na tua boca. Hoje tem culto na Vila Prudente. Faz um voto, ela aparece e você paga esse voto hoje à noite. E eu falei: tá bom, Senhor, eu faço esse voto e eu te glorifico hoje. E no lugar que eu tanto procurei, na altura dos meus olhos, quando eu levantei, a placa estava na minha frente. Bendita a nome do Senhor. Irmãos, e eu comecei a chorar de alegria. E naquela noite eu agradeci a Deus por essa parte. E passou, irmãos, o tempo. Eu fui fazer uma viagem, irmãos, eu vou falar, irmãos, o local. Fui convidado por alguns irmãos. Eu fui para o Canadá. Eles iam numa localidade, ia ser a primeira Santa Ceia. O servo de Deus pediu para, se eu pudesse ir junto com ele, ele ficaria contente. Eu fui buscar a palavra, Deus confirmou, eu fui e me encontrei com ele. Só que como era a primeira Santa Ceia naquela localidade,
Alguns irmãos se deslocaram dos Estados Unidos e foram para lá também. Irmãos, eu estava lá com eles, tudo numa casa, Santa Ceia foi num hotel, numa sala de hotel, um lugar bem pequeno. Irmãos, e quando terminou a Santa Ceia, estávamos todos hospedados na casa do irmão diácono daquela cidade. Irmãos, e nós retornamos, o diácono dos Estados Unidos, é o mais antigo dos Estados Unidos. Irmãos, ele perguntou: Senhor, eu não contei nada para os irmãos antes da Santa Ceia para não tirar a comunhão. Eu perdi o meu passaporte, eu não sei onde eu perdi, e sem ele eu não volto para os Estados Unidos. Ele é americano, esse irmão, e eu estou muito preocupado, não sei se foi roubo ou se foi perda, mas eu preciso voltar a ter meus compromissos e eu não tenho tempo hábil para ir tirar outro, e eu estou nessa grande aflição. A Santa Ceia toda estava nessa aflição. Irmãos, ele testificou aquilo, os irmãos falaram: vamos orar a Deus. Estávamos todos ali, tinham os 3 anciães, os 4 diáconos, alguns cooperadores. Irmãos, nós reunimos naquele quarto. Foi pedido para ele pegar a bolsa dele, para ele verificar novamente. Ele tirou tudo. Eu falei: irmãos, como só eu mexi aqui, algum dos irmãos vem, coloca a mão, vê, porque muitas das vezes eu não estou sabendo verificar. Eles foram lá, verificaram. Irmãos, ele não encontrou o passaporte, todos ali de pé. Aí o ancião que presidia a oração falou assim: tem alguma parte? Tem alguma parte? Foi perguntando para ninguém tinha nada. Irmãos, era o único que não tinha ministério, estava ali, eu tremia, porque o senhor falava assim: conta a obra da chave, conta a obra do porteiro, conta a obra da placa, que eu vou fazer uma obra aqui hoje. E eu tremia, irmãos, de medo. Falei: Senhor, só tem irmão aqui no ministério, tem piedade. Irmãos, e o meu coração, eu tremia. E quando o irmão perguntou para mim: irmão Anderson, tem alguma coisa? Irmãos, eu não conseguia falar. Ele falou: fala, irmão, se Deus te mostrou alguma coisa. Eu falei: não, Deus não mostrou nada, ele só pediu para eu contar. E contei o que eu contei para os irmãos. Nesta hora, o ancião primeiro falou assim: irmão, mediante o que o irmão contou, faz muito tempo que eu não faço voto, mas se esse passaporte aparecer, eu faço um voto agora que eu vou glorificar a Deus. Ô ancião, eu também faço um voto, eu também faço um voto. O diácono, eu faço um voto, eu faço um voto. Irmão Mike, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão na tua bolsa de novo. A hora que ele colocou, aleluia, voltou com o passaporte na mão. Deus colocou todos em língua, aleluia, e o ministério entendeu: Deus quer ser glorificado na nossa boca. Bendito é o Senhor. Aí naquela hora o Senhor nos recriou, aleluia, e cumpriu-se o que está escrito: uma obra chama outra obra. Graças a Deus por essa força, por essa oportunidade. Irmão, não pode fazer isso, eu vou contar mais uma rapidinho. Que aconteceu, nós estávamos numa visita, Deus dá graça de fazer visita desde 1990, ainda onde contava, o Senhor me converteu fazendo visita. Bendito é o nome do Senhor. Nós estávamos fazendo visita para a saudosa irmã Norma, que era na hora da piedade ali na Vila Prudente. Deus dá graça de fazer visita dos enfermos. São aproximadamente 30 cultos de enfermos que tem ali na Vila Prudente. Bom Márcio ajuda a atender os diáconos. Tem muita irmandade enferma que não pode se deslocar, congregar, e tem esses cultos de enfermos fora as visitas. Nós estávamos na casa da irmã Norma, irmãos, e o Senhor falava sobre o sofrimento daqueles que no passado perderam a vida, sofreram. Nós cantamos o hino pela fé que uma vez foi dada aos santos, e o Senhor entrou nessa linha da palavra, falando que a gente desfruta hoje de tantos benefícios, dizer que a gente sofre perto de tudo aquilo que no passado aqueles que serviam a Deus sofreram. A gente está reclamando sem necessidade. E o Senhor fala: bem, muitas vezes o Senhor faz obra, a gente nem reconhece as obras que Ele faz. E tem gente que fala: o Senhor não faz obra na minha vida. E o Senhor falava assim na visita: vou fazer um milagre para você ter obra para contar. Irmãos, e nós saímos numa visita de enfermo. Nós saímos, eu não tinha chego em casa ainda. Meu cunhado, ele estava na visita, irmãos, e ele me ligou: falou: olha, dá para você correr para o hospital, ali no Hospital Vitória, ali no Tatuapé. Por quê? Porque enquanto eu estava na visita, minha filhinha, com
um ano e pouco, 1 ano e 8 meses, 2 anos, caí de 3 metros de altura, cabeça no chão, está desacordada, e eu estou indo para o hospital, minha esposa também, você consegue ir lá? Irmãos, eu corri lá para o hospital, e nós chegamos lá, ela já estava numa máquina de raio-x, ali não tem pediatria, mas quando saiu o resultado, ela desacordada, traumatismo craniano, preparavam uma UTI para fazer uma transferência do hospital. Eu pedi para o médico, paramédico, enfermeiro, eu posso fazer uma oração? Ele falou assim, não. Eu falei, 1 minuto, não. Eu falei, 30 segundos. Ele parou, quando ele parou, eu falei, se eu perguntar de novo, já tinha dado tempo de orar. Ele falou, 30 segundos, não deu tempo da minha cunhada pegar o véu, ela e o meu cunhado, ela pegou o lençol da cama e colocou na cabeça, e foi clamado assim, Senhor, nós cremos em milagre, e se tu devolverá, aleluia, vida para esta criança, vai ser o teu nome ser glorificado. Aparece neste quarto agora, e cumpre o que tu mandou na visita, e nós vamos te glorificar. Pedimos em nome de Jesus, bendito eterno, levantamos, não deu 30 segundos, quando nós levantamos, a menina abriu o olho, aí o médico, irmãos, ele espantou, que oração que é essa? Eu falei, não, faz o que tem que fazer, Deus já fez o milagre. Agradeço a Deus, irmãos, que entrei no carro, fomos seguindo a ambulância, irmãos, e atrás da ambulância eu perguntava para o meu cunhado, nós só chorávamos. Eu falei assim, já ouviu aquelas obras de irmão que conta que quando pegou uma chapa, tinha quebrado, e depois tirou outra e não aparecia mais nada? Já ouvi, mas você já viu isso acontecer na tua vida? Não, eu falei, eu também não, mas hoje Deus fez, bendito é o nome do Senhor. Ele falou, eu creio, eu também creio. A ambulância parou, é protocolo, quando chega no outro hospital, faz todos os exames de novo. O cunhado dele é médico, já esperava lá, a irmã dele é enfermeira, a outra enfermeira, todo mundo reunido. A hora que voltou com a chapa, o médico falou, qual que é a criança? Essa? Conferiu o nome, não pode ser. Aqui traumatismo craniano, e aqui não tem nada. Bendito é o Senhor. Deus nos visitou ali, irmãos, naquele estadão no hospital, aleluia, mostrando que o seu poder está entre nós. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa força. Deus seja louvado.